Glória a Deus. Vamos lá então, vamos para lá, para aí. Eu quero que você abra a Bíblia, né, em João 17, versículo 19. Esse versículo aqui tem deixado eu quase sem sono, né? Eu durmo pensando nele, acordo pensando nele, passo o dia pensando nele, e isso tem deixado meu coração, né, assim, bem perto daquilo que Deus quer, né? Um coração quebrantado. Diz assim, João 17, 19. João 17, 19. Diz assim: é a favor deles, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo culto, por tudo aquilo que o Senhor já realizou neste lugar. Peço que neste momento o Senhor aquiete mesmo o nosso coração, leva cativo o nosso pensamento. Nós repreendemos aqui toda e qualquer artimanha do inimigo, toda distração, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos entrar, mergulhar no teu rio nessa noite, desfrutar da tua palavra, em nome de Jesus. Que a tua graça cubra este lugar, e se porventura alguém aqui, Senhor, perturbado, se alguém aqui, Senhor, inconstante, se alguém aqui, Senhor, com dificuldade, Senhor, de parar, toda pessoa imperativa, eu oro agora para que essa pessoa quiete, em nome de Jesus, a sua mente, Senhor, que está inquieta. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor aquietando a alma, o coração dessa pessoa, no nome de Jesus. Que a tua palavra nos atrai agora, Senhor, e nos leve ao teu trono, Senhor, porque queremos te ouvir intensamente aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu comecei a pensar nesse texto aqui, eu comecei a avaliar algumas questões que envolvem a minha vida, né? Desde o momento que eu me converti, situações que eu tenho passado, tenho vivido. Então foi assim algo que Deus começou a trabalhar na minha mente, em muitos aspectos da minha vida, e eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia ter feito e não fiz, né? Ou melhorar alguma coisa no qual eu tenho feito. Por quê? Porque eu comecei a olhar aqui, Jesus, ele está num momento aqui maduro, num momento de maturidade, né? Porque ele ia passar aqui os momentos difíceis da sua vida, ele ia para a cruz, e ele começa a ter um diálogo com Deus aqui, com seu Pai, agradecendo por tudo que Deus fez através da vida dele, pelos discípulos. Tanto é que ele ora ao Pai, ele olha para dentro de si mesmo e também aponta para os discípulos, né, dizendo: Pai, eu me santifico em favor deles, para que eles também sejam santificados na verdade. E eu pensei assim: meu Deus, que responsabilidade. Quando eu li esse texto, algo caiu no meu coração como algo assim, não é um peso, não é uma dificuldade, mas Deus começou a gerar em meu coração uma responsabilidade com aquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho recebido do Senhor, né? Porque Jesus disse assim: Pai, eu me santifico em favor deles, para que eles também sejam santificados. Então eu fico pensando assim, como você tem levado a tua vida? Você pai, você mãe, você membro da igreja, né? Você como um funcionário de uma empresa, você como patrão, como está a tua vida? Porque Jesus estava dizendo aqui: olha, Pai, eu me santifico em favor deles. Eu fiquei pensando: Deus, eu preciso ter isso na minha vida, porque quando eu me santifico, né, eu estou santificando a minha casa. Quando eu estou santificando a minha vida, eu estou santificando aqueles que estão ao meu redor, porque a presença de Deus está na minha vida. Então é a favor deles que eu me santifico. É isso que Jesus estava tentando dizer ali, né? E orando, e falando, e no momento dele, da vida dele, no momento onde Jesus ele chega, no momento onde todo o ministério cumprido, a sua vida, né? Eu vejo assim, como o pai recebe aquela oração, porque o texto aqui fala de uma oração sacerdotal. E eu comecei a pensar em situações da minha própria vida.
eu fico pensando assim, como você tem tido uma atitude diante das coisas que você vive como família. Pai, você sempre tem que santificar a sua vida em favor dos teus filhos. Marido, você tem que se santificar em favor da tua esposa. Esposa, você tem que se santificar em favor do teu marido, dos teus filhos. E isso veio ao meu coração, porque às vezes a nossa vida, ela toma rumos, situações que a gente começa a afrouxar algumas coisas na nossa vida. E aí, irmãos, aqui quando esse texto ele traz à luz tudo aquilo que Jesus estava orando, falando, ele mostra ali toda a sua maturidade, tudo aquilo que ele tinha alcançado, o projeto que Deus tinha dado para ele. E ele diz: Pai, olha aqui, mas olha tudo aquilo que o Senhor me deu, os discípulos estão aqui, tudo que eu passei para eles é que eu e o Senhor somos um. Então eu fico imaginando toda essa relação entre Deus e Jesus e os discípulos. Eu penso assim, como essa relação tem sido, eu e você, com Deus, como você tem levado a tua vida com Deus. Você tem se achegado ao Senhor, você tem se santificado, você tem feito do teu lar um lar onde o Espírito Santo ele tem prazer em estar. A tua atitude como mãe, a tua atitude como esposa, a tua atitude como marido, isso atrai o Senhor Jesus para dentro da tua vida, para dentro da tua casa. Irmãos, é um momento que nós podemos refletir seriamente. As pessoas que estão debaixo da tua autoridade, elas podem confiar em você. Você é um homem de palavra, sim, sim, não, não. Como é a tua vida nesses dias? Irmãos, eu penso que esses dias são dias onde o funil, o buraquinho está ficando mais estreito. Eu entendo que esses dias são dias onde Deus vai nos levar realmente a uma intimidade profunda. Mas também é necessário ter um coração quebrantado, ter realmente uma vida santificada. Irmãos, o texto ali, quando eu estava lendo, eu li esse texto também numa outra versão, King James, ele fala assim: Jesus disse: eu me consagro a favor deles, para que eles também sejam consagrados na verdade. Irmãos, quando eu vi essa palavra verdade, eu fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes no meio de uma conversa, no meio de uma situação, eu fui omisso, eu não fui verdadeiro. Isso, irmãos, é deixar de ser consagrado. Então eu quero nessa noite despertar você para esse texto, porque consagração, irmãos, fala de maturidade, fala de alcançar um objetivo, fala de Deus olhar para você e ver que você tem caminhado para uma vida de maturidade, de consagração. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus seja exaltado na tua vida. Aonde você está, em qualquer ambiente, Deus está nele, está vendo a sua ação, a sua atitude. Então eu quero levar você a pensar nessa noite. Você tem levado a tua vida de acordo com a tua fé, aquilo que você diz que é? Porque, irmãos, os dias são maus. Eu fico pensando que um pai que não leva a sua vida em santidade, em consagração, o tanto isso traz dano para a família. Nós estamos vivendo hoje dias onde o diabo tem investido seriamente na família. O teu namoro é consagrado, o teu casamento é um casamento consagrado, a tua casa vai estar consagrada.
o teu trabalho, onde você está, no seu ambiente. As pessoas olham para você e vê você um homem consagrado, uma mulher consagrada. Irmãos, eu vejo que o momento onde todos nós vamos chegar nesse momento, como Jesus aqui chegou e disse: Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu dei a eles. Eu me santifiquei a favor deles, para que eles sejam também santificados. Você já parou para pensar nisso? Quando você tem uma vida de altar, uma vida de intimidade com Deus, o que isso pode refletir na sua vida, na vida da sua família, por onde você passa, quais são as marcas que você deixa, como um homem, como uma mulher. Muitas vezes eu converso com pessoas e as pessoas dizem: pastor, eu gostaria tanto de fazer diferença, né? Eu gostaria tanto de tocar nas vidas, eu gostaria de ver as coisas que estão ao meu redor, situações que muitas vezes eu mesmo não consigo, mas eu queria ver uma mudança. Aí quando eu olhei esse texto, eu falei: Deus, é isso. Você quer ver mudança? Você quer ver uma transformação interior, né, exterior em você? Comece a se consagrar ao Senhor. Comece a ouvir aquilo que o Senhor tem para você nesses dias. Não seja negligente com aquilo. Muitas vezes Deus está falando, Deus está trazendo o teu coração, muitas coisas vêm, mas no momento nós somos, parece, distraídos, e não vemos aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente olha para a nossa casa, olha para o nosso trabalho, olha para a nossa vida, a gente não vê muita diferença. Sabe por quê? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos e realmente dizer: Deus, eu tenho levado a minha vida, eu tenho sido um homem, uma mulher consagrada, uma mulher que entra na tua presença, e por onde eu passo, irmãos, eu comecei a pensar nos apóstolos. A Bíblia diz que Pedro, ele passava e a sombra dele curava os enfermos. Você imagina Pedro e João chegando no templo, né, e ver ali um miserável pedindo esmolas. Ele disse: olha, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, porque eu sou um homem consagrado, eu recebi do Senhor, por isso te dou. Paulo, a marca que ele deixava nas igrejas por onde ele passava, um líder consagrado, um homem que teve um encontro com Deus, que marcou a sua vida. Há tantos, a gente pode enumerar aqui vários na Bíblia que se consagraram, como Timóteo, um homem obediente, um homem que serviu ali o seu líder. Irmãos, consagração também é servir. Eu fico pensando, quantas vezes há tantas necessidades no corpo de Cristo, e às vezes para você ter alguém para socorrer já é uma dificuldade, porque nós estamos todos ocupados com tantas coisas. Essa noite, irmãos, eu tenho parado nesses dias e pensado: meu Deus, para onde eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou levando aqueles que estão comigo? Se você olhar hoje para a pessoa do teu lado e dizer assim: se você pode confiar em mim, será que ela confiaria em você? Para caminhar com você, para abrir um coração para você. Você, marido, será que a tua esposa olharia para você e dizer assim: eu confio em você, cara, onde você pisar eu piso também? Entende, irmãos?
consagração, é confiança, é maturidade. Eu fiquei procurando assim alguns exemplos sobre família, pensando assim, meu Deus, onde eu poderia encontrar na Bíblia uma família que mostrasse esse caráter de uma família equilibrada, consagrada, para que a gente pudesse olhar e ver ali como o Senhor depositou ali a confiança, né, do teu propósito. Eu vou passar agora nesse texto, mas antes eu queria fazer uma pergunta também para você. Se Deus tivesse hoje um propósito para ser concluído nessa terra, a sua família seria confiada a isso, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra? Você seria um pai consagrado, uma mãe consagrada, uma família consagrada, para que um propósito de Deus se cumprisse na terra, através da sua vida, da sua família. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus falou muito comigo assim: olha, Deus não é um Deus aleatório, né? Já viu aquela pessoa assim, bem me quer, mal me quer, né? Sabe essa história? Deus não é assim. Deus, Ele é objetivo, com característica objetiva. Deus, Ele sabe aonde Ele vai agir. Deus, Ele tem propósitos definidos e bem definidos em relação àquilo que Ele deseja no indivíduo, na família, na igreja. E esses são dias que nós precisamos, como família, como igreja, como indivíduo, se santificar, se consagrar. Porque eu digo para você, irmãos, o fio da peneira está estreitando. Se você não tiver essa vida consagrada, você vai ficar pelo caminho. Pô, pastor, sério. Eu quero colocar aqui alguns pensamentos. Volta comigo lá em Juízes. Mas eu quero que você fique com esse texto aí. Nós vamos voltar um pouquinho nele para encerrar. Mas vai aqui em Juízes 13. Nós vamos falar um pouco aqui da família de Sansão. Juízes 13. Olha que interessante aqui essa família. Eu fiquei observando aqui a conduta do marido, da mãe, né? Juízes 13. Olha o que diz aqui, irmãos. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal e foram escravos por 40 anos. Olha aqui, versículo 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versículo 6: então a mulher foi ao seu marido. Presta atenção nos detalhes de cada situação do que você está lendo. Então a mulher que recebeu a palavra, que recebeu esse anjo, ela vai ao seu marido. Ele diz: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus. Tremenda. Olha, ali no momento ela descreve aquilo que ela viveu com o seu marido. Não lhe perguntei de onde era, nem disse o seu nome.
Versículo 7: porém me disse: eis que tu conceberás e darás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprir as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Versículo 3: então respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem beberá, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Irmãos, quando eu li esses textos, eu fiquei imaginando, eu fiquei conjecturando ali tudo o que se passava naquele momento, onde a promessa do Senhor estava para se cumprir em favor da vida de Israel. A Bíblia diz ali que Israel pecou contra o Senhor, se desviou do Senhor, e por 40 anos se tornou escravo. Mas Deus preocupado, aí que eu disse para você, Deus não age de uma forma aleatória. Bem me quer, mal me quer, né? É aquilo, não. Deus tinha um objetivo específico daquilo que Ele queria para libertar Israel. Então Ele vai até a mulher de Manoá, o anjo aparece ali e traz uma promessa, traz uma mensagem para aquela mulher. Eu fiquei pensando, por que Deus escolhe a família de Manoá? Você vê a atitude da mulher, ela recebe uma palavra, onde ela vai? Ela corre para o seu marido. Ali ela relata as coisas. Irmãos, isso que para mim é viver em santificação, em consagração, quando se há uma unidade na família, na casa. Você atrai Deus, você atrai o benefício, você atrai a promessa de Deus, você começa a entender cada projeto, cada passo da sua vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você não deu um amém, você não deu. Ou você não está gostando daquilo que estou falando, está sendo duro para você, né? Ou você não quer isso para você. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, isso aqui tem muito custo. Tem muito custo para a igreja, para a família. Porque hoje não há uma direção como essa que nós vimos aqui. Porque a mulher confiou totalmente aquela palavra ao seu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, marido. A tua mulher, ela é confidência tua. Mulher, o teu marido, ele pode ser abrir o coração para você. Irmãos, isso é vida. Eu fiquei olhando aqui, vendo por que Deus traz todo esse projeto para a vida de Manoá. Irmãos, porque ali havia uma troca, havia ali consagração, ali havia oração, ali havia quebrantamento, ali havia o desejo de orar, de buscar, de ter um coração quebrantado diante de Deus. Irmãos, nós precisamos nesses dias buscar esse entendimento na palavra de Deus, para que as promessas, para que toda a estrutura que Deus tem para nós, para vivermos dias de bênção, nós precisamos nos preocupar em consagrar ao Senhor a nossa casa, para edificarmos um lar sustentável, um lar abençoado.
Ou lá quando vem uma palavra de Deus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus, Ele não coloca vinho novo num odre velho. Porque se Deus colocar um vinho novo num odre velho, a Bíblia diz que o odre se rompe e se perde. Sabe o que está acontecendo? Muitas vezes os nossos lares, as nossas casas estão como museus, coisas antigas, vivendo de experiências de 30, 40 anos atrás. Nós estamos buscando nesses dias algo novo de Deus para as nossas vidas. Nós temos um exemplo lá de fazer o nosso devocional, orarmos. Irmãos, é isso. É isso que eu vejo Deus falando no nosso coração. Porque é muito fácil vir para a igreja, sentar, ouvir uma palavra, ficar aqui. Mas ao sairmos daqui, quais são os seus objetivos? Como pai, como mãe, como indivíduo, como família, quais são os seus objetivos? Aonde Deus pode levar a você? Aonde você pode, Deus fazer com que você alcance pessoas? Qual o tempo que você tem para Deus? Normalmente nós ficamos aí a maior parte da nossa vida preocupado com tantas coisas. Mas eu pergunto para você, no meio de todos os seus afazeres, quanto tempo você tem se dedicado para Deus? Qual o seu tempo para você parar, ligar para alguém, fazer uma visita, orar pelo enfermo? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que abençoa é abençoado. Aquele que acode também é socorrido nos momentos de dificuldade. No momento de aperto, Deus traz o refrigério. Quando você investe em alguém, Deus investe em você. Eu tenho tido experiências com isso, irmãos, tremendas. Experiências assim, eu dirigindo o carro, Deus fala comigo: olha, toma essa direção, faz isso. Pela noite, às vezes, eu não tenho nenhuma programação, não tenho nenhuma agenda na igreja, um atendimento durante o dia, mas à noite Deus falou comigo: olha, você precisa fazer isso. Eu venho pela manhã, já pensando naquilo que Deus falou comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus, Ele está dentro da tua agenda? Deus está dentro da tua agenda? Ou tua agenda está tão botada, tantas coisas, que não cabe um tempinho para você se dedicar a Deus? Porque Jesus ali naquela oração diz assim: Pai, eu me santifiquei. Olha, relacionamento com o Pai, e também por eles, aqueles que o Senhor me deu, para que eles continuem na verdade sendo santificados, sejam consagrados. Irmãos, quando Deus vai falar aqui todo o projeto que Ele tinha, Ele procura ali a esposa de Manoá e relata todo o projeto. Sabe por quê? Porque era uma família consagrada, uma família equilibrada. Eu não estou dizendo aqui que a família não tinha dificuldade. Todos nós, toda a família tem dificuldade, tem problema, é relacionamento, é um monte de situações. Mas o que não pode faltar é o vinho. É como foi dito aqui, não pode faltar o óleo, não pode faltar o momento em que você tem que parar. Deixa eu fazer uma pergunta: quanto tempo faz que você não senta com o teu filho, não senta com a tua filha? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não chama o teu filho e diz: aí, como é que você está? Tem algum problema? Tem alguma dificuldade? Posso orar com você? Quanto tempo você não para com o teu esposo? Você aí, bem? Tá beleza? Está tudo jóia? Às vezes dá até medo de perguntar, né? E aí, bem, como é que eu estou? É bom você nem perguntar. Não é verdade? Mas mesmo que você tenha que ouvir isso, pergunte. Pergunte aí para o teu amado amigo:
para tua amada. E aí? Como é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que eu estou, mineiro? Como é que eu estou, mineiro? Como é que eu estou? Como é que foi? Foi positivo aí ou tá assim? Agora, irmã, pergunta para ele assim: posso confiar em você? Posso confiar em você? Irmãos, imagina, aquela mulher, ela tem uma revelação de Deus, ela tem um encontro com Deus. Ela podia passar o dia inteiro dando glória a Deus, mas havia um relacionamento, havia uma cumplicidade, havia uma consagração. Que ela acorda com o seu marido: olha, eu fico imaginando o tempo que esse homem gastou, que ela gastou ali orando, investindo em oração, para que essa promessa chegasse. Mas eu fico imaginando também o tamanho da responsabilidade, porque Manoá chega para a mulher e diz: mas o que é isso? E agora? O que vai acontecer com tudo isso? Olha, irmãos, a responsabilidade da consagração. E agora? Como nós vamos fazer isso? Começaram a planejar. Não, ele vai lá e ora, diz: Deus, fala novamente conosco, nós queremos entender tudo isso. E aí Deus volta, o anjo volta ali e relata novamente. Ele fala: então nós vamos criar um menino assim, isso é assim, assim. Esses são dias onde nós devemos colocar a nossa vida no altar e levar uma vida com responsabilidade. É uma vida, irmãos, vida do homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem que ser acompanhada com responsabilidade. Nós não podemos mais viver a nossa vida de forma irresponsável. Sabe por quê? Quero falar para você como pastor nessa noite: você vai dar conta daquilo que Deus pôs na tua mão. E digo mais para você: não vai ter jeitinho. Mas sabe, não me falaram, não me avisaram. Não, irmãos, tudo que é dado a você, ela traz uma responsabilidade. E essa responsabilidade é o dia a dia, no caminhar, é a humildade no coração, é reconhecer que Deus é Senhor, é buscar a face de Deus, é se entregar a Deus. Irmãos, buscar essa santidade. Nós não podemos mais deixar essa corda afrouxar. E nós temos aqui um objetivo como igreja, que é uma vida. Essa igreja, ela tem a responsabilidade de formar famílias. Deixa eu dizer uma coisa para você: famílias com responsabilidades, famílias consagradas, geram filhos fortes. Você quer teu filho forte, abençoado na palavra de Deus? Então se consagre. Você quer ter uma vida no altar do Senhor? Você como marido se consagre. Gaste tempo com Deus, busque a Deus, dê a palavra. Mulher, você quer um lar abençoado, edificado, como o provérbio diz, que a mulher sábia edifique seu lar. Busque isso. Vá na palavra, construa um relacionamento, traga aqueles para perto de você. Porque hoje é um dia onde nós vamos falar muito aqui sobre as mães, nós vamos orar daqui a pouco. E eu pensei nessa palavra justamente por isso, irmãos. Porque quantos filhos hoje estão longe dos seus lares, longe da sua casa, porque foram afrouxando, os princípios da palavra de Deus não foram firmados, e aí a coisa começou a tomar outro rumo. Então eu quero que nessa noite você comece a refletir aí, comece a pensar como estão os seus dias. Vamos voltar lá. Eu quero voltar lá para encerrar. João 17, 19. Interessante que quando Jesus ele começa esse capítulo, ele termina no 16, o último versículo do capítulo 16. Ele fala algo interessante.
Ele diz assim no versículo 33 do capítulo 16: estas coisas vos tenho dito. Olha aqui, irmãos, Jesus dizendo a mim e a você, porque aqui nesse momento Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos. Aqui é a maturidade, que ele sabia porque ele estava nesse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sabe por que você está aqui, você sabe qual é o teu projeto, você sabe aquilo que Deus colocou na tua mão, você sabe qual é aquilo que Deus vai cobrar de você no dia que você deixar esse mundo e parar de frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você vai poder entregar aquilo que Deus te deu. Sansão, ele matou mais gente na sua morte do que em vida, desviou de tantas coisas, mas o último momento que Deus deu de vida para ele, ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu todos os seus inimigos. Você pode estar hoje aqui enfraquecido, desiludido, cansado, mas eu quero dizer para você: Jesus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Olha o que ele diz quando ele termina aqui na sua palavra de despedida. Ele diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, irmão, diante de tudo isso que eu falei, eu quero que você tenha paz. Eu quero que a tua casa tenha paz. Eu quero que os teus filhos tenham paz. Eu quero que o teu casamento tenha paz. Mas é algo que você tem que fazer. Isso é um desejo meu, pastor, mas é algo que você tem que fazer. É se consagrar ao Senhor, é consagrar a tua casa ao Senhor, é consagrar o teu casamento ao Senhor, é consagrar os seus filhos ao Senhor, é você consagrar o seu trabalho ao Senhor, é você consagrar a sua mente, os seus olhos, as suas palavras, as suas atitudes ao Senhor. É isso. Jesus ele se despede, ele ainda fala algumas coisas aqui agora. Tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por muitas aflições, mas vocês devem ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, só vence o mundo aqueles que se consagram aos pés da cruz. Sabe por que o mundo está nos vencendo hoje? Sabe por que o mundo está nos vencendo? Porque o mundo está nos vencendo. Faça aí você uma reflexão dos últimos 10 anos da sua vida. Eu aposto que você vai encontrar situações que você está dizendo: falta aqui consagração. Pode ter certeza, irmão, com toda a convicção eu falo para você: se você fizer uma análise da tua vida agora e voltar 10 anos atrás, você estava melhor do que agora em algumas situações. Sabe por quê? Porque você foi deixando, você foi se inclinando, você foi abrindo mão, e aí chegou onde chegou. Mas há um momento onde nós vamos encontrar um anjo do Senhor, e ele vai se levantar e vai dizer: olha, como ele disse para a mulher, olha, abandone isso, abandone aquilo, porque eu quero a tua vida consagrada no meu altar. Porque aflições não podem tirar você da presença de Deus. Situações adversas não podem tirar você da presença de Deus. Porque Jesus disse que vocês têm que ter ânimo, lutar por aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Então lute por aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família, lute por ela, se consagre por ela. Deus te deu um ministério, lute por ele, se consagre por ele. Deus te deu filhos, se consagre por eles, lute por eles, e você verá o resultado na tua vida, como foi na vida aqui dessa família. Em nome de Jesus eu profetizo hoje que Deus vai falar com você, e muitas coisas Deus vai contar para você, não para te acusar, mas para que isso saia do teu caminho, da tua vida, e você volte a ter uma vida consagrada, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Eu creio que esses dias são dias onde Deus está levantando um povo diferente. E eu disse para Deus: eu quero ser assim. Eu quero buscar. Eu quero me consagrar ao Senhor, para que aqueles que estão comigo também sejam consagrados na verdade. Irmãos, eu tive experiências. Deixa eu contar para você. Durante muitos anos eu tive uma empresa. Eu tinha funcionários. E hoje, quando eu encontro com esses funcionários da minha empresa, eles falam para mim assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Os melhores anos que eu passei na minha vida foi quando eu trabalhei com você. Olha, como foi bom aquele tempo. Irmãos, ele não era tudo isso que você pode imaginar. Fala assim: ah, Deus, eu não sou tudo isso, não, mas me ajuda. Mas eu tinha temor, irmãos. Eu tinha tremor de Deus. Quando eu olhava para as pessoas, eu dizia: meu Deus, tem uma empresa, as pessoas dependem, é uma família por trás desse menino. Quantas vezes eu creio, Senhor? Imagina alguém chegar e dizer para você: puxa, o tempo que eu caminhei com você, como foi bom. Nossa, você nem imagina o quanto você acrescentou na minha vida. Não é prazeroso isso? Não? Eu fico pensando, quando eu vou fazer velório, eu olho aquela pessoa ali, fria, gelada. E olho, e ali a gente vê a história da pessoa. Você já pensou na tua história? O que você vai deixar de história quando você partir desse mundo? As pessoas vão olhar para você: esse cara aí fez diferença. Sabe o que eu penso isso? Eu falo: Deus, o dia que eu juntar o pé, eu quero ver meus filhos já. Esse velho aí foi massa. Esse velho aí, meu filho me chama de meu velho. E eu quero marcar mesmo, irmãos. Eu sei que você pode fazer isso. Se você deixasse hoje, qual a marca que você deixaria nas pessoas? Então eu creio que essa noite é uma noite onde Deus vai te marcar, fazendo de você uma história abençoada, consagrada. Amém, irmão? Ergue suas mãos agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense um pouquinho. Vou dar assim 3 pontos para você pensar. Davi, um dia ele disse: Senhor, som do meu coração. Davi estava ali se consagrando ao Senhor. Imagina, irmãos. Feche os seus olhos, pense nisso. Davi diz: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Ah, Deus, som do nosso coração nessa noite, som do coração da tua igreja. Senhor, nós não queremos errar, nós queremos nos consagrar. Se consagre ao Senhor nessa noite. Se você tem algo a dizer ao Senhor, diga a Ele nessa noite. Se você tem estado longe, irmãos, pensa comigo, como aquele filho pródigo que estava ali comendo aquela lavagem naquele dia. Ele olha para toda aquela miséria. Ele diz: nossa, onde eu vim parar? Na casa do meu pai há tanto mantimento, os empregados do meu pai têm tanta fartura. Ali aquele texto diz que ele cai em si. Ele diz: puxa, como eu era feliz. Eu tinha um pai consagrado, eu era consagrado. Eu vi as atitudes do meu pai.
um homem íntegro, um Senhor reto. Aí ele fala: voltarei para lá. Talvez hoje você precisa voltar. É preciso voltar. Nós vamos cantar uma canção, mas depois eu vou orar com você. Mas vai pensando no que você precisa fazer nessa noite. Talvez você precisa ser como esse filho pródigo, voltar à casa do seu pai. Vamos cantar ao Senhor.